Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante dele. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Pois bem, meus amados irmãos, o que nós temos diante de nós aqui são encorajamento direto do cárcere. Por que encorajamento direto do cárcere? Porque é que Paulo estava preso em Roma. Então Paulo escreve a esses irmãos de Filipos, de onde nós muito bem sabemos que a igreja de Filipos começou com 3 pessoas: Lídia, aquela jovem adivinhadora, e o carcereiro. Uma asiática, uma grega e um outro judeu. 3 pessoas distintas. Então a igreja de Filipos começa assim. Mas nós muito bem sabemos que ali Paulo já foi perseguido naquela cidade de Filipos quando ele esteve ali. Porque desde sempre, quando Paulo pregava Jesus Cristo e este crucificado, ele sempre foi perseguido. Então aqui está Paulo, este homem que estava preso agora naquela prisão de Roma, na sua casa que tinha alugado. E o capítulo 28 de Atos vai dizer que por 2 anos ele esteve ali pregando acerca do reino de Deus e de Jesus Cristo com muita confiança. Então, baseado nessa confiança que ele tinha na pessoa do Senhor Jesus, é que ele escreve esta epístola de encorajamento a esses irmãos. Paulo vai falar no capítulo 4, no verso 1 aí, que esses irmãos eram a alegria e coroa deles. A coroa dele, na verdade. Vocês são minha coroa e minha alegria. Permaneçam firmes. Como, irmãos, é possível alguém que está preso, então, podemos dizer assim, ficar escrevendo uma carta de encorajamento? Na verdade, era para estar desesperado, porque a morte se avizinhava. Ou talvez uma prisão perpétua. Mas Paulo não. Paulo, quando o Senhor encontra ele naquele caminho de Damasco, e ele tem uma revelação de quem é o Senhor, então tudo muda na vida dele. Porque é assim, irmãos, que deveria também acontecer com nossas vidas. Se de fato nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida precisa mudar radicalmente. A nossa vida precisa mudar em todos os sentidos. Nós não podemos ser apenas como Jó, em certo sentido. Antes, eu ouvia de ti apenas de ouvir falar. Mas hoje, os meus olhos te veem. Olha a diferença de conhecer a Deus por ouvir falar e agora porque os meus olhos te veem. Então foi isso também que aconteceu com Paulo. Os olhos de Paulo viram ao Senhor Jesus. E a partir daquele momento que ele viu o Senhor Jesus, o que aconteceu com esse homem? A sua vida foi mudada. Porque é isso que acontece naqueles que veem o Senhor Jesus. A sua vida é mudada. Mas mudada no que sentido? No sentido financeiro? Não. No sentido da saúde? Talvez não. No sentido da família não ter mais problema? Muito menos ainda. Talvez terá mais problemas. Porque ele fala nos evangelhos que os inimigos da sua casa seriam os da sua própria família. Pai contra filho, filho contra pai, enfim. Ele fala isso nos evangelhos. Então ele veio falar assim, eu trouxe espada. Mas o que Paulo está aqui encorajando esses irmãos, ainda que estivesse preso, que é a tônica desta carta, alegrai-vos no. Percebe essa expressão, irmãos? No Senhor. Bom, aí você pergunta, talvez pode dizer assim, mas como alguém pode se alegrar a contragosto? Como alguém pode se alegrar me sentindo tão mal?
Minha saúde não está bem, meu trabalho é difícil, ocupa todo o meu tempo, meus filhos são muito rebeldes, olha as condições, olha a minha vida. Às vezes tem cristão que parece aquele desenho da hiena. Já viu o desenho da hiena? Ó céus, ó terra. Já viu esse desenho? Cristãos hiena. Só reclamam, não se alegram, porque vivem essa vida apenas nesse sentido de reclamação. Minha saúde não está bem, veja minha saúde. Irmãos, naturalmente falando, nós vamos ter problemas de saúde. Aquele que não tiver, que realmente agradeça ao Senhor, é uma dádiva. Mas quando nós começamos a entrar nos entas da vida, nós começamos então a ter problema de saúde. E aí a coisa vai cada vez mais se aprofundando. Mas à medida que essas coisas vão acontecendo, nós devemos ser como carvalhos de justiça, plantados firmemente na casa do Senhor, para sermos aquelas pessoas vigorosas. Mas há cristãos que quanto mais entra nessa questão da idade 200, vai ficando cada vez pior. Olha a minha saúde, olha a minha dor no joelho, olha a minha dor na cabeça. E começa, parece que nada tem alegria. Mas veja o que ele está falando. Perceba que a Bíblia não diz para nos alegrarmos em nós mesmos. Não é para nos alegrar em nós mesmos, mas alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Este homem estava preso. E ele disse isso para aqueles irmãos. Não se preocupem comigo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em nada eu considero a minha vida preciosa. Este era esse homem, trabalhado pela alegria do Senhor. Então ele aqui realmente chama nós a vivermos esta vida de alegria no Senhor. Nós não devemos, irmãos, olharmos apenas para as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas nós devemos, mesmo em situações difíceis, mesmo em tristezas, lágrimas, nós podemos nos alegrar naquele que ama e a quem também nós amamos. Porque Ele nos ama. Então, se Ele nos ama, então nós também amamos Ele. Então nós devemos, porque aqui é um imperativo. Aqui não é um talvez eu possa me alegrar, mas aqui é uma ordem. É uma ordem, está dizendo, alegrai-vos. É uma ordem que a palavra do Senhor está nos dando aqui. Mas a minha vida, olha o meu casamento, olha esse meu marido, olha essa minha esposa, olha esse meu filho. O problema é que nós colocamos os nossos olhos naquilo que muitas vezes o Senhor usa para trabalhar nossas vidas. E nós não deveríamos colocar os olhos nisso. Nós deveríamos colocar os olhos no Senhor. Para que então no Senhor nós realmente possamos nos alegrar. Então às vezes nós se perdemos nessas coisas da vida, né? Nesses problemas que a vida nos traz todos os dias. Certamente nós aqui, todos os dias temos algo realmente para nós não nos alegrarmos do ponto de vista natural. Mas do ponto de vista eterno, nós todos os dias devemos nos alegrar. Nós já dissemos aqui várias vezes, irmãos. Várias vezes. Mas eu vou repetir mais uma vez aqui. Nós não temos alegria. É a alegria que nos tem. Porque a alegria é uma pessoa. A alegria é o Senhor Jesus. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. É por isso que nós somos um povo alegre. É por isso que nós somos um povo vibrante. É por isso, irmãos. Porque nós temos aquele que é a alegria. Então, amados irmãos, ele por si só é suficiente para satisfazer o nosso amor. Porque Ele é a nossa alegria. E aí ele vai dizer, dando mais um passo aqui no versículo 5, seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. A palavra moderação aqui, amados irmãos, tem o sentido de equilíbrio. Ou seja, nem para a direita, nem para a esquerda, nem mais, nem menos. Nós precisamos ser cristãos equilibrados em todos os sentidos da vida. As pessoas que não conhecem a Cristo, eles devem olhar para nós e vermos que nós somos pessoas equilibradas.
A condição normal do nosso equilíbrio é, embora haja dificuldade, ainda assim nós temos a alegria que o Senhor nos dá. E essa alegria, amados irmãos, é que nos capacita, já que dissemos que a alegria é uma pessoa, essa alegria nos capacita a termos uma vida moderada. Então podemos estar diante de um problema, seja ele qualquer, mas nós mantemos uma vida moderada, uma vida de equilíbrio. Mesmo diante das maiores dificuldades que a vida nos sobrepõe. Porque a vida ela é complexa por si só. Mas nós não podemos viver na complexidade da vida. Nós precisamos viver esta vida de equilíbrio. Porque o nosso Senhor, Ele foi um homem de equilíbrio. Ele era um homem equilibrado. Se lembram daquela cena da mulher pecadora de João capítulo 8? Quando aqueles homens vêm ali, então, nós pegamos essa mulher em adultério. O Senhor, Ele está ali, do jeito que Ele está, Ele permanece escrevendo no chão. Ou seja, Ele era uma pessoa equilibrada, mesmo diante daqueles que acusavam aquela mulher. Então o que Ele faz a pergunta? Aquele que não tem pecado, seja esse que atire a pedra. E o texto vai continuar dizendo, e começando do mais velho para o mais novo, todos saíram. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele foi um homem de equilíbrio. Então, se nós queremos realmente aprender o que é equilíbrio, nós devemos aprender com o nosso Senhor Jesus. Porque naturalmente falando, em algum momento, em algumas circunstâncias da nossa vida, nós temos uma parte desequilibrada da nossa vida. Nós podemos aqui enumerar várias. Desequilíbrio no comer, no financeiro, no vestir, em várias coisas. Então, o Senhor precisa ser o nosso equilíbrio, para que nós possamos andar uma vida de moderação. Nós não podemos ser cristãos desequilibrados para um mundo que está desequilibrado. Este mundo está cada vez mais caminhando para o seu final. O mundo está em pânico. E aí, quando olham para os cristãos, que deveriam também estar trazendo equilíbrio, nós vemos cristãos desequilibrados. Nós precisamos ser um povo de moderação, um povo equilibrado. E aí ele vai dizer assim, perto está o Senhor. A palavra perto aqui, irmão, não é no sentido da volta iminente do Senhor. A palavra perto aqui está dizendo o seguinte, o Senhor está do nosso lado. E isso é a palavra perto aqui. Não é perto se o Senhor está voltando, não. Essa aqui não é referente à volta do Senhor. Mas é esse perto do nosso lado. O Senhor está próximo. O Senhor está próximo, irmãos. Então, porque o Senhor está próximo ao meu lado, por isso eu devo alegrar-me. Josué disse ao povo, no capítulo 24 do seu livro, após fazer todo aquele discurso referente como o Senhor tirou o povo do Egito, após distribuir então toda a terra de Canaã em herança àquelas tribos, ele fala assim, vocês decidem agora, se vocês querem servir a Deus ou aos outros deuses. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Irmão, então, o que eu quero dizer com isso aqui, baseado no que Josué disse? Nós precisamos decidir todos os dias nos alegrar no Senhor. Você se lembra que também Josué diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Josué disse isso. Por isso, irmãos, que a alegria para o cristão não é um estado. Não é. A alegria para o cristão é uma pessoa. É algo permanente por toda a eternidade. Porque a alegria habita no cristão. Então nós não estamos alegres porque nossa vida vai bem. Há pessoas que a vida vai bem do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de saúde, de família. Você olha muitas vezes para uma família, é aquela família que parece que não tem problema. Mas a questão é, eles têm alegria? O fato de andarmos sorrindo não quer dizer que nós temos alegria. Há muitas pessoas que andam sorrindo, mas por dentro estão acabadas. Elas colocam um sorriso no rosto apenas para disfarçar aquele buraco que está dentro da sua vida. Uma vida sem sentido. Uma vida que não tem prazer. Por quê?
porque ela não tem a alegria que é uma pessoa. Porque, de fato, irmãos, o cristão ele não pode viver uma vida apenas de aparência, ele tem que viver uma vida real que ele vive. Essa vida de alegria é necessária para o cristão. Mas nós sabemos que muitas pessoas, elas colocam um sorriso apenas para disfarçar a tristeza do seu coração. Sabe? Nós vivemos nesse mundo. Nós sabemos que muitas vezes paramos para conversar com algumas pessoas, talvez no nosso convívio de trabalho, e nós começamos então a conversar com certas pessoas. E por uma certa confiança, essas pessoas então começam a abrir seu coração. Irmãos, nós vamos ver o quanto essas pessoas estão vazias por dentro. Mas aí você pergunta, mas você tem uma vida que todos que queriam ter. Então as pessoas falam assim, eu trocaria essa vida por uma vida de alegria permanente. Por isso, irmãos, que aquilo que o Eclesiastes fala, os olhos não se cansam de ver e os ouvidos não se cansam de ouvir. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Ou seja, uma vida sem Cristo é uma vida de vaidade. Nada satisfaz. Nada satisfaz. A vida sem Cristo, no que concerne a tê-lo como alegria, é uma vida daquele homem que construiu o seu celeiro. Vários celeiros para a sua alma. Porque ele não tinha saciedade para a sua alma. Então ele destruiu aquele celeiro e construiu outro maior. Ou seja, ele não encontrava saciedade para a sua alma doentia. E sabe, irmão, onde nós vamos encontrar a nossa saciedade para a nossa alma? Na pessoa do Senhor Jesus. Porque nossa alegria é Ele. Não são coisas, não são pessoas. Não são pessoas. O nosso cônjuge não é a nossa alegria. Ele pode nos dar a alegria, mas ele não é a nossa alegria. Os nossos filhos não é a nossa alegria. Ele pode nos dar a alegria, mas a nossa alegria é o Senhor Jesus. Então, veja que esse perto é o sentido de estar ao nosso lado. Deixe-me colocar algo aqui sobre essa questão do perto está o Senhor. A lição que nós tiramos aqui desse texto, irmãos, é que não precisamos viver ansiosos. Por quê? Porque o Senhor está próximo. O Senhor está do lado. Quando nós vivemos essa vida de ansiedade, ou nos deixamos levar pela ansiedade, é porque nós perdemos o senso da presença de Deus. O senso da presença de Deus. Então, irmão, nós precisamos realmente da ajuda do Espírito Santo para aprendermos a praticar a presença de Deus em nossa vida diária. Por isso que está dizendo, perto está o Senhor. Porque a presença de Deus deve ser um hábito em nossa vida. E devemos cultivá-la. E isso é um desafio espiritual muito grande. Cultivar a presença de Deus. Por nada. Por nada é por nada mesmo. Por nada estejais ansiosos. Em tudo, pela oração, súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então agora você olha para esse texto aí, de 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que nós temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, perceba, irmãos, pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Está vendo porque o Senhor está perto? Porque Ele nos ouve. Ele não é distante. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, veja, sabemos que Ele nos ouve. Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Está vendo? Se Ele nos ouve, e se aquilo que nós pedimos, segundo a vontade dEle, Ele vai nos conceder. Olha a confiança que nós temos para com Ele. Confiança. Por isso, irmãos, por nada estejais ansiosos.
mas sejam conhecidas diante de Deus. Então, qual é o assunto que Deus não conhece? É aquele que você não leva para Ele. Então, é a mesma coisa na relação de pai e filho, certo? Qual é o assunto que você não conhece do seu filho? Aquele que seu filho não traz para você. Assim também a relação nossa com Deus. Deus quer que nós levemos todo e qualquer assunto aos seus pés, porque Ele tem prazer em nos ouvir. Então nós falamos, Deus ouve e Deus fala e nós também ouvimos. No caso, é uma relação de troca, irmãos. Então nós temos essa questão aí de que já que o Senhor nos ouve, então por nada nós devemos andar ansiosos. Ah, mas o que é isso? Como que não? Como que eu não vou andar ansioso? Olha aí as situações da vida. Como que eu não vou andar ansioso? Amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho isso. Sabe qual é o nome que nós podemos dar para a ansiedade? Amanhã. Tenho plena convicção, aqui nesse momento, que muitos irmãos aqui estão com a cabeça amanhã. O corpo está aqui, mas a cabeça está amanhã. Por quê? A ansiedade. A ansiedade, irmãos. Portanto, irmãos, podemos argumentar sobre a nossa subsistência, nossos problemas familiares, nossas dificuldades pessoais. São preocupações legítimas, né? São preocupações legítimas que geram ansiedade. Mas a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Mas esse problema que eu tenho que enfrentar amanhã, sim, é amanhã, não é hoje. Hoje não. Isso significa então que nós devemos confiar em Deus em toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Se nós formos olhar do ponto de vista da confiança em Deus, nós temos que olhar um personagem então. Um personagem chamado Jó. Ah, você deveria aprender com este homem. Porque você olha para a vida deste homem, o que Deus fala acerca dele no capítulo 1 e no capítulo 2? Para o diabo: viste o meu servo Jó? É Deus dando testemunho deste homem. E qual é o testemunho que Deus dava de Jó? Homem íntegro, se desviava do mal, homem justo. Esse é o testemunho que Deus deu acerca de Jó. Bom, irmãos, mas aí nós conhecemos a história. Então Deus vai dar uma volta com Jó. O redemoinho da vida de Jó. Então Deus vai ali no capítulo 1 mostrar o que Ele faz com Jó. Tudo começa. Então vem o vento, sua casa vai, mata seus filhos, e quem sobra? A esposa. Alguns falam assim, mas a esposa podia ter ido junto também, né? Não, não poderia. Sabe por quê? Porque a esposa foi instrumento de Deus para trabalhar também a vida de Jó. Às vezes nós pensamos assim que há certas pessoas na nossa vida que Deus deveria levar, não é? Mas são justamente essas pessoas que precisam trabalhar algo do caráter de Deus na nossa vida. Porque isso é o operar da cruz. Esse é o caminho da cruz. As pessoas são colocadas em nossas vidas para trabalhar a cruz em nossas vidas. Nos moldar segundo a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. Então veja que Deus dá uma volta na vida de Jó e acaba com tudo na vida dele. Primeiro capítulo. Quando você vai de novo no capítulo 2, o que tem no capítulo 2? Você vê de novo o Senhor dando testemunho de Jó. Após ele perder tudo, seus filhos, tudo que ele tinha, sobretudo seus filhos, né? Quantos de nós aqui, quando fala dos nossos filhos, chega a dar um arrepio? Meu Deus, se acontecer alguma coisa com meu filho, né? A minha esposa que ficou em casa, quando então fala que sim, que o Enzo teve a notícia que talvez ia pegar uma gripe, ela já fica gripada por ele, né? Mas assim são as mães. Então perceba que às vezes, irmãos, o Senhor precisa então trabalhar algumas coisas na nossa vida. Então ele vai pegar a vida de Jó e colocar a vida de Jó no redemoinho. Então tudo se acaba e volta no capítulo 2. E aí o Senhor bota então o inimigo perguntando, falando tudo. E aí o Senhor fala de novo com ele: você viste o meu servo Jó? Mesmo tirando tudo, ele ainda
permanece íntegro. Sabe por quê, irmãos? Porque de alguma maneira Jó já tinha uma maturidade no Senhor. E aí há uma coisa muito importante para nós. Deus vai nos levar a certas situações da vida baseado na maturidade que nós temos nele. Porque se nós não tivermos maturidade para algumas coisas, principalmente para o sofrimento, então Deus não vai nos levar a certo sofrimento, porque Ele sabe que nós não vamos suportar. Mas por termos certa maturidade no Senhor, então Ele vai trabalhar conosco certo sofrimento em nossas vidas. Porque o Senhor sabe até onde Ele pode ir conosco. Ele sabe. Ele sabe porque Ele é aquele que cuida de nós. Então Ele sabe até onde pode ir conosco. Porque nós estamos debaixo da mão do Onipotente. Então, se nós estamos debaixo da mão do Onipotente, nós não devemos temer nada. Ainda que Ele trabalhe em nossas vidas, sem muitas vezes nós não compreendemos o trabalho de Deus, porque Jó, de certa forma, não compreendeu. Então, irmãos, quando nós olhamos para essas questões de ansiedade, as dificuldades da vida, a família, isso, nós devemos olhar o que o Senhor está falando. Alegrai-vos sempre no Senhor. E um detalhe, irmãos. O texto de Jó vai dizer assim: em nada ele pecou com sua boca. Ele poderia falar: o Senhor acabou com a minha vida. O Senhor acabou com meus filhos. Mas o que ele faz? Como ele disse, né? Eu nada trouxe, parafraseando ali aquele versículo. Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há também mais um detalhe ali. Ele fala para a esposa dele: se Deus nos deu o bem, Ele também nos pode trazer o mal? Porque Deus é Deus. E eu não estou falando de se Deus é Deus baseado num chavão retórico aqui, não. Deus é Deus. Então Ele sabe aonde tocar em cada ponto da nossa vida. Em cada detalhe, Ele sabe onde Ele pode tocar. Porque Ele é Deus soberano. É Deus que nos conhece antes da fundação do mundo. Porque Ele sabia que cada dia da nossa vida estaria escrito todos os dias. Então, irmãos, nada do que sobrevém à nossa vida, claro, há certas coisas que nós procuramos. Mas mesmo assim, digamos assim, existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus. Muitas vezes tomamos caminhos que não é a vontade de Deus, é a permissão de Deus. Então Deus permite. Mas não é a vontade de Deus. Mas como Deus é nosso Pai, então o que Ele faz? Como disse de manhã para os irmãos, Ele tem um elástico. Então esse elástico vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo. Quando você menos pensar, Ele puxa de volta. E quando Ele puxa, a pancada é grande. Certamente nós ficamos aí alguns meses, talvez anos, sendo trabalhado, curado pelo Senhor. Porque aquele que me fez a ferida, Ele vai curar essa ferida que Ele mesmo fez. Então, porque Ele é Deus, irmãos. As nossas vidas estão na mão dEle. Por isso que Jó, no capítulo 42, fala: eu me abomino. Eu me abomino. Porque realmente eu não te conhecia. Mas agora eu te conheço. Eu te conheci pela experiência. Realmente. E aí nós conhecemos a história de Jó, o que o Senhor fez por ele. E aí, meus irmãos, então, portanto, nenhuma ansiedade é legítima, nenhuma sequer é permitida por Deus. Se nós realmente nos preocupamos além da medida, não há problemas aqui de nós nos preocupar, mas se nós nos preocupamos além da medida, isso pode indicar algo que nós não confiamos em Deus. A gente confia em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade, na nossa habilidade de resolvermos as coisas, e do meu jeito vai dar certo, se eu fazer assim, se eu fazer assado, se eu cercar ali, se eu cercar cá, e se eu... Sabe, a gente então fica tentando tatear as coisas para resolver o problema. E aí no final de tudo Deus vai falar assim: eu não te falei que você não resolvia? Você quis confiar em você mesmo, ficar estribado no seu próprio entendimento, então aconteceu como aconteceu. Isso não era a minha vontade, foi a minha permissão. Para você aprender que você precisa confiar em mim. Deus é muito sério, irmãos. Deus é sério. Deus não brinca conosco. Na mão de Deus nós não somos marionetes. Na mão de Deus nós somos filhos tratados por Ele. Então, amado irmão, a razão da nossa ansiedade
é porque não percebemos que o Senhor está perto. Deus está distante, está tão longe, não. Ele está aqui. Primeiramente, claro, Ele está dentro de nós, habitando em nós pelo Seu Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, amados irmãos, como podemos então ficar livres da ansiedade de maneira prática? Olha aí o que está dizendo o texto. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Porém, sejam conhecidas. Primeira coisa, oração. Segunda, súplica. Terceira, ações de graça. Mas muitas vezes não agimos assim, né, irmãos? Nós agimos do nosso jeito. Fazemos do nosso jeito. E o nosso jeito muitas vezes não dá certo. Como seria bom se realmente nós colocássemos tudo o que enfrentamos, item por item, nas mãos de Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Por mais que seja algo que você acha que não tem importância, mas o que ele está dizendo aqui é todas as coisas. Seja tudo conhecido diante de Deus. E aí, à medida que nós não vamos colocando essas coisas em oração diante de Deus, o fardo vai ficando pesado. E aí sabe o que acontece? Nós perdemos a alegria. Então nós perdemos a alegria. Então vivemos uma vida totalmente insossa. Uma vida totalmente sem qualquer motivação. Porque nós não colocamos tudo na mão de Deus. Só que o detalhe é o seguinte, irmão. Ao colocarmos na mão de Deus, não espere que o resultado seja o resultado que você queria. É o resultado que Deus vai dar. É o resultado segundo a vontade de Deus. Lembra que nós lemos em 1 João 14,15? Segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e Ele vai nos conceder segundo a sua vontade. Então nem sempre a vontade dele, o resultado daquilo que colocamos diante de Deus é a minha vontade. Mas lembre-se, é a vontade de Deus. E nós devemos lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E às vezes nós pegamos novamente esse versículo e fazemos um chavão. A verdade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas no outro dia estamos lá. Poxa, isso não poderia ter sido assim, não poderia ser dessa maneira. Se eu tivesse feito isso assim, tinha dado certo. Se nós confiássemos mais em Deus e realmente pegássemos esse versículo e aplicássemos, nós viveríamos essa vida menos ansiosa. Em toda e qualquer situação. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa saída é a oração. Eu vou tocar um ponto aqui específico sobre oração. Orar é privilégio do cristão. É um privilégio, amados irmãos. Nós devemos orar por tudo. A oração é a nossa saída. A oração é a nossa saída para uma vida ansiosa. Porque a oração é o retrato do caráter cristão. A oração é um meio de relacionamento. E ela nos oferece um duplo retrato. O de Deus e o nosso. Então nós conhecemos Deus e Deus nos conhece. E nós conhecemos quem nós somos. A oração. Pior do que orar errado é não orar. Pior do que orar errado é não orar. Porque, irmãos, enquanto nós falamos com Deus, enquanto nós oramos a Deus, Deus, Ele revela a nossa moral, o nosso caráter, quem realmente nós somos. Porque na oração Deus vai, digamos assim, abrir o nosso coração e vai nos mostrar, olha, você é essa pessoa. Você precisa mudar isso aqui. Você precisa andar dessa maneira. Mas sabe qual é o problema? Nós não queremos ouvir as verdades de Deus acerca de nós. Porque nós não nos conhecemos. Nós sabemos aonde Deus vai tocar nossas vidas. Fala, não, isso aqui eu não posso porque Deus vai... Então a gente vai deixando. E aí o fardo vai ficando pesado. Porque nós não confiamos em Deus. Por isso a oração não é apenas um meio de relacionamento, mas um caminho de transformação. Há um irmão que diz assim, que o Senhor Jesus não ensinou os discípulos
a pregar primeiramente? Ele ensinou os discípulos a orar. Por que pregar, irmãos? Nós podemos aqui, no ChatGPT, pegarmos um assunto na Bíblia, jogar no ChatGPT e fazemos uma excelente pregação. Mas a verdade é o seguinte: quanto dessa pregação tem a vida de Cristo? Porque nós só podemos conhecer o coração e a mente de Deus baseada na oração. Do contrário, não. Então nós podemos hoje, com a tecnologia, fazermos excelentes pregações, mas não tem vida. E onde não tem vida, é morte. Traz morte para a congregação. Porque o homem de Deus, ele precisa entender que antes de estar à frente do povo, ele precisa estar de joelho diante de Deus, para que ele possa dar o alimento adequado ao povo de Deus. Então, amados irmãos, se nós realmente queremos saber quem somos, o que pensamos sobre Deus, a nossa vida precisa ser uma vida de oração. Quem somos e o que somos diante de Deus. O maior desejo de Deus, irmãos, não é nos dar coisas. O maior desejo de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. Não é nos dar coisas, mas é nos transformar nosso caráter. E o nosso caráter só é transformado à medida que então nós vamos conhecendo intimamente mais a Deus. E como nós conhecemos mais intimamente a Deus? Pela oração. Sabe outra coisa importante? A superficialidade é a maldição dos nossos dias. Nós somos obcecados pelo exterior. A superficialidade. Nós temos medo de orar, sabia? Nós temos medo de orar, temos medo de nos conhecer, porque na luz nós vemos a luz. Então, diante de Deus, Deus vai expor o mais profundo do nosso coração. Ele vai abrir o nosso coração. Aquele mais profundo, aquele lugar que só o Espírito Santo consegue perscrutar. Que nós não abrimos muitas vezes nem para nossos cônjuges. Alguns dizem assim, não, minha vida é um livro aberto. Sim, com algumas páginas arrancadas. Né? Algumas páginas sumiram nesse livro aí. E essas páginas quem conhece é o Senhor. Então nós, quando casamos, achamos que conhecemos tudo da nossa esposa ou do nosso esposo, né? Mas à medida que nós vamos caminhando, nós vamos vendo que algumas páginas do livro foram arrancadas, né? Algumas coisas vão sendo mostradas. Mas é assim também, irmãos, em relação à nossa vida. Nós temos algumas coisas que nós não abrimos, sobre hipótese nenhuma, nem mesmo sobre tortura. Mas como Deus é um Deus de amor, o que Ele faz? Ele vem com a sua mão de amor, remove a pedra e fala, deixa eu tocar nessa página aí que você não quer que ninguém saiba qual que é. Mas aonde eu tocar, haverá vida. Porque eu me coloco aonde eu tiro aquilo que é necessário tirar. Então Deus se coloca nessa posição. Ele sabe que Ele vai tirar, mas Ele vai se colocar nesse lugar também. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender que orar é estar nu diante de Deus, é estar vazio e totalmente dependente da graça de Deus. Dependendo totalmente de Deus. Orar é reconhecer nossos limites. Orar é reconhecer nossa finitude. Reconhecer que somos barro na mão do oleiro e Ele pode fazer o que Ele bem quer. Nós não podemos perguntar ao oleiro o que ele vai fazer, mas nós temos que entregar a mão desse oleiro para fazer o molde que ele quiser e o vaso que ele quiser. Orar é uma demonstração de fé. Orar é uma demonstração de fé. Orar é confiar em Deus. Porque na oração nós enfrentamos uma batalha espiritual. Sabe qual é? Usar Deus para fazer a nossa vontade ou render-nos à vontade de Deus. Então nós achamos que podemos manipular Deus, torcer o braço de Deus, que se Deus vai se voltar às nossas vontades. Deus não é manipulado por ninguém. Ninguém, nenhum homem pode manipular Deus, nenhum homem pode torcer o braço de Deus. Mas Deus é um Deus que quer ser conhecido. E nós só vamos conhecer Deus através da oração, claro, da palavra. Mas primeiramente, na oração, porque a oração é questão de relacionamento. Imagine um casal que não conversa. Imagine isso. É um desastre. Um casal que não conversa é um desastre no lar.
Porque casal necessita de ter relacionamento no que concerne a conversar, né? E nós homens, por natureza, nós não gostamos muito de conversar, né? Nós temos uma dificuldadezinha aí, diga-se de passagem. E, mais uma vez falando aqui da minha esposa, ela sempre me instiga a conversar. Sempre me instiga a conversar assuntos que para mim é um tanto quanto dificultoso. Mas aí nós voltamos lá, né? Aquelas coisas lá do passado. Nós queremos trazer o problema do nosso passado para dentro da nossa casa. Olha, é porque quando eu era criança era muito assim, era muito assado, e não falava, era quietinho. Mas a maior psicologia que nós podemos ter como casais, não precisa nós fazermos terapia não, irmãos. Nossa terapia é um com o outro. É um com o outro, porque aí há uma relação aberta. Porque, na verdade, um conhece o outro. Não adianta a psicóloga, né? Alguns que fazem isso aí, vai ali falar para a psicóloga. Por que não falou um com o outro? Porque não existe uma relação de confiança. Então nós precisamos desenvolver o relacionamento na questão do casamento. Precisamos aprender a dialogar. Principalmente nós homens, que temos o encargo do encabeçamento das nossas casas. Certo? Então, orar é conversar com Deus. Orar é falar com Deus, é ter intimidade com Deus. Mesmo Deus mostrando quem nós somos, porque é necessário nos mostrar. O irmão disse assim: viver sem orar é finalmente desacreditar de Deus, é perder de vista os mais importantes valores humanos, como a fé, a esperança e o amor. Percebe? Viver sem orar é finalmente desacreditar de Deus. É perder de vista essas coisas mais importantes da vida: fé, esperança e amor. E a paz de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. A paz de Deus. Perceba, irmãos, existe a paz com Deus e existe a paz de Deus. Qual é a paz com Deus? Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então nós somos justificados. Deus colocou sobre nós a sua justiça. Então agora nós temos paz com Deus. A nossa relação com Deus ela foi restabelecida. Mas agora nós temos uma outra paz. A paz de Deus. E a paz de Deus é uma pessoa. O nosso Senhor Jesus. Isaías 9:6 vai dizer assim: Ele é chamado de príncipe da paz. Então a paz também é uma pessoa. A minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. A minha paz eu vos dou. Então ele está dizendo assim: eu sou a paz. Se você quer ter paz na sua vida, então você precisa de mim. Irmãos, há uma coisa que a nossa mente precisa para ter paz: a pessoa do Senhor Jesus. Porque a nossa mente, ela é um furacão. Ela não para. O que o texto está dizendo para nós? Esse termo aqui, guardará, é um termo militar. É um termo militar que significa patrulhar a nossa mente. É como, eu já disse aqui, mas eu vou repetir. É como essa viatura que vocês veem aí na rua, patrulhando. O que ela está fazendo? Ela está guardando a cidade. Então o que ele está dizendo assim, que a paz de Cristo, que é a pessoa de Cristo, ele vai fazer o quê? Ele vai guardar a nossa mente. Então para mentes ansiosas, sabe qual é o remédio? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Somente Ele pode trazer essa paz na nossa mente, aquietar a nossa mente, porque nós somos inquietos. A gente tem um certo costume de ficar um pouco em silêncio. E aí, você está com algum problema? Não estou com nenhum problema. Eu estou apenas em silêncio. Né? Porque a gente tem aquele momento de silêncio. Então, quem tem uma mente muito... ela não consegue ficar em silêncio. Ela precisa
Se eu não parar, eu tenho que andar, eu tenho que ver, eu tenho que isso. Então, amado irmão, não sejamos como Marta, no sentido de termos uma mente agitada e sermos mentalmente perturbados. Marta, Marta, você anda inquieta, ou seja, você está mentalmente perturbada. E como é que nós, então, fazemos com que a nossa mente fique uma mente quieta? Só um jeito: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Se nós não fazemos um depósito da palavra de Cristo em nós, como que nós vamos ter uma mente tranquila? Impossível, irmão. Se você não tem, eu vou colocar aqui a palavra hábito, mas não seria a forma adequada aqui, mas se você não tem o hábito de ter o devocional, e eu não estou falando que devocional daquele que nós já falamos aqui outra vez, que é colocado os 3 minutinhos ali de manhã no grupo dos irmãos aqui, ou, né, já fiz meu devocional. Não estou falando desse devocional, ainda que ele seja importante. Estou falando do devocional de você e Deus na sua vida secreta. Esse é o devocional que eu estou falando. Irmão, mas minha vida ela é uma loucura. Eu acordo 6 horas da manhã e vou dormir meia-noite. Precisamos rever nossa vida, irmão. Precisamos rever. Porque se nós confiamos que Deus cuida de nós, então uma coisa que Deus cuida na nossa vida é o nosso tempo. E tempo é algo precioso para o Senhor. Então, essa questão de acordar 6 da manhã e dormir meia-noite, nós temos que considerar os pés do Senhor. Onde está realmente a necessidade disso? É necessário? Realmente tem uma motivação? Se tem uma motivação, irmãos, amém. Certamente o Senhor sabe. Agora, se essa é a motivação, então nós precisamos considerar aos pés do Senhor sobre isso. Então, nós precisamos desenvolver a vida devocional. Porque, irmãos, nenhuma preocupação exterior pode invadir a paz de Deus em nosso coração. Nenhuma preocupação exterior pode invadir, porque essa paz está protegendo a nossa mente, ela está guardando a nossa mente. Ela vai guarnecer o nosso coração, para que ele fique livre das ansiedades. Percebe, irmão? Então Deus ordena que tudo seja conhecido diante dele, através da oração, da súplica, com ações de graça. Sabe por quê, irmãos? Porque aí tem uma promessa de Deus. E a paz de Deus guardará. Agora, se eu não oro a Deus, se eu não tenho uma vida devocional a Deus, se eu não tenho uma vida de oração com Deus, como que Deus vai guardar a minha mente? Não, mas Deus sabe. Sim, irmãos, Deus sabe. Mas não se esqueça que Deus não se relaciona com marionetes. Deus não se relaciona com robôs. Deus se relaciona com filhos. E filhos precisam de ter um relacionamento adequado com seu pai. O Senhor Jesus, todas as vezes, ele ia ter uma vida de oração com o nosso pai. Ele é o nosso modelo de vida de oração. Tudo que ele ia fazer na vida, ele orava ao pai. Quando os discípulos, ali em Marcos capítulo 6, se eu não me engano, os discípulos estavam cansados, estavam sobrecarregados. O que o Senhor falou com eles? Vem, descansai um pouco. Descansai um pouco. Ou seja, ele sabia que eles precisavam de descanso. Nós também precisamos de descanso. Nós precisamos de descanso do corpo, mas também precisamos de descanso da mente. Então nós só vamos ter uma vida de descanso em nossa mente se ela for patrulhada pela paz de Deus que excede todo entendimento. É aquilo que Pedro disse assim, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Olha que lindo esse versículo. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Deus, o nosso Pai, ele cuida de nós. O problema é que nós não confiamos no cuidado de Deus por nós. Então nós vivemos uma vida ansiosa. E o amanhã? Senhor, como vai ser amanhã? Senhor, olha meu marido. Olha minha esposa. Olha meu trabalho. Olha meus filhos. O Senhor está olhando. Certamente o Senhor está olhando.
Porque Deus nos trata como filhos. Então Ele está olhando para nós. Ele está cuidando de nós. Irmãos, nós muitas vezes não compreendemos os caminhos de Deus. Mas uma coisa nós podemos ter certeza. Mesmo que nós compreendemos, uma coisa nós precisamos ter: confiança em Deus. Em saber que Ele está cuidando de nós. Mas nós temos que aprender também a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Aqui está um homem, Pedro, aqui está um homem que era ansioso. Basta você olhar os evangelhos. Como ele era um homem realmente, na linguagem moderna, fora da casinha. Ele esperava, não. Com ele era de 0 a 100 em 2 segundos. Era ou não era? Mas aqui agora está um homem que aprendeu o que é ser cuidado pelo Pai. Que era um homem que andava numa vida ansiosa. Mas ele falou: eu aprendi agora o que é ser cuidado por Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus se preocupa em levar o nosso fardo. Qual o fardo que Deus não leva? Qual é a ansiedade que Deus não carrega? Aquela que nós não conversamos com Ele. Aquela que nós não falamos por oração, por petição. Então essa Deus realmente não vai levar. Não vai. Porque como que Ele vai nos ajudar? Mas Deus sabe, sim, Deus sabe. Mas Deus é um Pai relacional. Ele quer ter relação de pai e filho conosco. Em que nós chegamos de manhã, acordamos dizendo: Pai, aqui estou nesta manhã. Entrego minha vida para Ti. Eu não sei o que vai ser esse dia, mas eu sei que o Senhor vai cuidar dele totalmente. Então nós vamos para os nossos afazeres, sabendo que o que vai acontecer naquele dia, o Senhor já sabe como cuidar. Porque Ele é um Deus que cuida de nossas vidas. Quero colocar aqui 3 perguntas. Você já experimentou alguma vez a paz de Deus? Você consegue perceber a proteção da paz de Deus? Você sabe o que é ter a paz de Deus guarnecendo o seu coração e a sua mente? Vou repetir de novo para você isso aqui. Você leva para sua casa. Medita sobre isso. Novamente eu trago aqui o exemplo da viatura que está patrulhando. Ninguém está vendo a viatura, certo? Mas, por dedução, nós sabemos que está patrulhando na cidade. Então, de certa forma, nós estamos tranquilos, correto? Assim também a paz de Deus. Assim também a paz de Deus. Nós não vemos ela, mas ela está nos guardando. A nossa mente e o nosso coração. Por isso, então, você já experimentou a paz de Deus? Você consegue perceber a proteção da paz de Deus? Você sabe o que é ter a paz de Deus guardando ou guarnecendo a sua mente e o seu coração? Sabe por quê, irmãos? Novamente, citando Jeremias. Enganoso é o coração, ou seja, astuto. Enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Nem mesmo nós conhecemos o nosso coração. Mas Deus conhece o coração. Então ele vai falar no verso 10. Ele vai falar assim: o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Então o Senhor conhece o nosso coração e Ele prova os nossos pensamentos. Então quem pode guardar o nosso coração e a nossa mente é a paz de Deus. Por isso, irmãos, às vezes as pressões realmente são muito fortes. E parece que nos deixam sem saída, né? Assim agora. O único jeito é realmente viver nessa aflição, viver nessa angústia, nessa ansiedade. Não tenho saída. Tem saída. Até para a morte tem saída. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro e ressuscitou aquele filho da viúva, ressuscitou a filha de Jairo. Então tudo tem saída em Cristo Jesus. Tudo tem saída. Agora o tempo e o modo não é o nosso. É o tempo e o modo de Deus. O problema é que nós não sabemos esperar. Nós queremos tudo rápido. Tudo bem para ontem. Não, eu nasci de 7 meses. Eu preciso resolver isso aqui. Com Deus não é assim. Deus tem pressa porque Ele trabalha devagar. Percebe? Por isso que Ele tem pressa.
porque Ele trabalha devagar. O problema é que nós não sabemos esperar. E então, sabe o que acontece? Enfiamos pés pelas mãos. E às vezes colhemos certos frutos em nossa vida que Deus não queria que colhêssemos. Mas Deus é soberano, então Ele permite, mas não é a vontade dEle. E mesmo assim, Deus olha para nós e fala: eu não te falei, meu filho, mas você não quis confiar em mim. Você não quis que eu cuidasse de você. Mas mesmo assim eu estou aqui, para novamente te erguer e te conduzir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Então, irmãos, essa é a promessa de Deus, que Ele guardará as nossas mentes e os nossos corações. Essa é a promessa de Deus. Mas nós precisamos também nos entregar a Ele. Em oração, vivemos essa vida de devoção ao Senhor. O provérbio 12:25 diz assim: a tristeza no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A tristeza realmente abate qualquer pessoa, mas uma boa palavra alegra. Então, quando nós ouvimos uma palavra que o Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente, então ela nos alegra, porque é a palavra do Senhor. Senhor, todo o meu desejo está diante de Ti, e o meu gemido não Te é oculto. Salmo 38:9. Todo o nosso desejo está diante do Senhor. E o nosso gemido não é oculto diante do Senhor. Ele conhece cada gemido do nosso interior. Cada detalhe da nossa vida Ele conhece. Por isso, meus irmãos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestes? Não estejais ansiosos. O Deus que nós temos é um Deus que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Porque, irmãos, haverá dias em que a alegria da manhã talvez não virá. E aí nós precisamos continuar. Sabe por quê? Porque nós não caminhamos pelo que vemos. Nós caminhamos pela fé. O segredo da vida dos homens de Deus, quando eu falo homens de Deus é um sentido de filhos aqui, irmãos e irmãs, o segredo da vida dos homens e mulheres de Deus é uma vida de andar pela fé. Confiar em Deus. Porque senão o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Se não isso não for verdade na nossa vida, então nós podemos abrir aqui uma roda, trazer uns refrigerantes, comer um salgadinho e vamos embora para nossa casa. Vamos continuar a viver nossa vida ansiosa aí. Mas não é isso, irmão. Nós temos um Deus, um Pai, que cuida de nós. Independente da situação que nós estejamos passando. O Senhor cuida de nós. Ele é um Deus de amor. Que o Senhor realmente possa, irmão, te encorajar com essa palavra. E você entender que você não está sozinho e sozinha. Que há um Deus que cuida de você. Porque a nossa vida está oculta. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, veja quem é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Irmão, são apenas, talvez, 100 anos aqui. Comparado à eternidade, não é nada. Sabe por quê? Porque eu tenho para mim que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. Uma leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Incomparável. Que o Senhor realmente possa tomar essa palavra no seu coração. Que Ele possa te encorajar a prosseguir na vida cristã para a qual nós somos chamados.
Que o Senhor nos ajude. Amém.